Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Meus queridos, meus amados irmãos, quero convidar a você para neste momento, nesse instante, ouvir mais uma reflexão da palavra de Deus. Amém? Meus amados, o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Amados e queridos irmãos, a enchei-vos do Espírito é uma possibilidade. Glória a Deus. Por que é uma possibilidade? Porque é possível. Você pode até dizer, mas um homem cheio de defeitos, um homem falho, um homem fraco, pode ser cheio do Espírito Santo? Claro que sim. Deus nunca iria nos cobrar algo que nós não pudesse fazer. Deus nunca ia cobrar nada de você sem que não pudesse acontecer. Também Deus nunca iria prometer algo que ele não pudesse cumprir. Deus nunca ia dizer algo em sua palavra que não fosse possível. Então, meus amados, entenda e compreenda comigo. Quando o apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito, anteriormente ele diz que não deveria se embriagar com o vinho em que há contendas. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente pacífico, é um crente amoroso, é um crente ocupado na obra em prol do reino de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz a obra e não faz apenas por fazer, ele faz por prazer, ele faz porque entende que foi chamado, vocacionado para tal coisa. É tanto que a Bíblia vai nos dizer que este mesmo apóstolo Paulo, ele disse: foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Um crente cheio do Espírito Santo, ele deseja ganhar almas, ele deseja evangelizar, ele deseja propagar a palavra de Deus, ganhar almas. Por quê? Porque o sábio Salomão disse que quem ganha almas, sábio é. Então, um crente cheio do Espírito Santo é um crente sábio, é um crente que sabe entrar, sabe sair, ele respeita as autoridades eclesiásticas, ele respeita os seus líderes, ele sabe a sua posição, ele sabe para que foi chamado e ele sabe o que deve fazer. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele não dá trabalho, ele trabalha. Um crente cheio do Espírito Santo, o foco dele é trabalhar em prol do reino de Deus. Por isso que Paulo estava dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz, lá na carta aos Filipenses, ele diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo, ele não contende com ninguém. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não quer posição. Um crente cheio do Espírito Santo, ele considera o seu companheiro de trabalho. Ele considera o seu irmão. E ele considera ele superior a si mesmo. Havendo isso, nunca haverá contendas, nunca haverá problemas. Por quê? Porque um crente cheio do Espírito Santo trabalha e não dá trabalho. Então, meus amados, é preciso analisar. Um crente cheio do Espírito Santo, ele preza pela unidade, pela união. Glória ao nome de Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer, a partir do versículo 42, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eram unânime, eram unidos em tudo, pensavam a mesma coisa, eles perseveravam na doutrina,
dos apóstolos, no partir do pão. Imagine, meus amados e queridos irmãos, uma igreja onde os irmãos, os obreiros, o foco é cuidar um do outro, é fazer a obra de Deus, é agradar a Deus. Pois é, a igreja primitiva tinha isso. Eles se preocupavam com o próximo, eles entregavam, vendiam as suas posses, as suas fazendas, o que eles tinham para cuidar dos órfãos, das viúvas, para manter o pão na mesa do necessitado. Eles faziam isso. Então, meus queridos, uma pessoa que é cheio do Espírito Santo, ele é unido com todos. Ele não tem prazer na discórdia, ele não tem prazer no disse-me-disse, ele não tem prazer nas coisas que destroem a amizade e a união da igreja. Não, ele é unido a todo mundo, ele faz a obra e sabe qual é o seu devido lugar. Um crente cheio do Espírito Santo, sabe o que é que ele faz? Ele cuida dos necessitados. Ele cuida dos necessitados. A igreja primitiva, eles entregavam suas riquezas, vendiam suas posses, suas fazendas. E para quê? Para entregar o dinheiro na mão dos apóstolos, a renda na mão dos apóstolos. Para que era isso? Para cuidar dos necessitados. Para que não houvesse pessoas que passassem necessidades no meio da igreja. E isso era lindo. Isso era uma grande, uma tremenda de um zelo para com os necessitados. Isso era muito lindo na igreja primitiva. Eles faziam isso para que todos pudessem ser alcançados pelo cuidado dos apóstolos. Então, um crente cheio do Espírito Santo, meus amados, ele cuida do seu próximo. Ele não tem prazer em ver o seu próximo passando fome. Ele está comendo, tudo ele tem. Graças a Deus não falta nada na casa dele, mas não se preocupa com o próximo. Isso não é um crente cheio do Espírito. Um crente cheio do Espírito, ele está comendo e ele está pensando em quem não tem o que comer. Ele não consegue ter um irmão passando necessidade na igreja, que ele sabe e que ele olha e diz assim, não, deixe para lá, não. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue comer, se alimentar, enquanto sabe que há outros que estão passando necessidades. Então, meus queridos, é algo que marca o cristão cheio do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo. Então, meus amados, a realidade é que o apóstolo Paulo estava dizendo que um crente cheio do Espírito Santo é tudo que Deus quer. É tudo que Deus anseia, que Deus almeja, é que haja crentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando um crente cheio do Espírito Santo, ele está realmente envolvido na obra, você vê a diferença. A diferença quando ele fala, a diferença quando ele prega. Não é pelo barulho que faz, não é pelo pulo que dá, não é pela cambalhota que dá, não é aqui dizendo que não pode fazer, mas não se mede um crente cheio do Espírito Santo pelo momento que ele está ali demonstrando a sua forma de adoração. Não é pelo grito, não é pelo salto, não é pelo aumentar da voz, não é por cantar bonito, é diferente, é pela sua vida cotidiana. É pelo seu jeito de ser. As pessoas vão olhar e vão detectar que aquele homem, aquela mulher é diferente. Na igreja nós vamos entender que ele é cheio do Espírito Santo. No mundo as pessoas vão olhar e vão dizer ele é crente de verdade. É uma mulher crente de verdade. Um crente cheio do Espírito Santo exala o bom cheiro de Cristo. Por onde ele passa, ele deixa o aroma, um perfume de Cristo no ar. Um crente cheio do Espírito Santo, aleluia, um crente cheio do Espírito Santo, ele trata todos de igual modo, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz partidarismo na igreja. Eu pego na mão do irmão, mas não pego na mão do outro, eu abraço esse irmão, mas não consigo abraçar o outro, não. Um crente cheio do Espírito Santo, ele trata todos de igual modo, o rico, o pobre, o branco, o preto, quem
quem não tem, quem pode e quem não pode. Ele trata todos de igual modo. Um crente cheio do Espírito Santo não dá trabalho, ele trabalha. Então, querido, almeje ser um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Não se mede um crente cheio do Espírito Santo pela forma de pregar. Não! Se você vai perceber um crente cheio do Espírito Santo pela forma como ele vive, como ele se comporta, como ele se porta. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Meu querido, você que está ouvindo essa reflexão nesse momento, não perca o foco. Tenha um foco em você, com você. Alcance a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão? É que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus para sempre. Um crente cheio do Espírito Santo não espera apenas a oportunidade na igreja para pregar. Ele prega na rua, ele prega na praça, ele entrega folhetos, literaturas na rua. Ele vai, entra nos becos, nos atalhos, nos valados, ele vai para o deserto. A preocupação dele é achar uma vida, uma pessoa que queira ouvir a palavra de Deus. Ele não está preocupado com status, não está preocupado com púlpitos, não está preocupado com igreja, não, apenas isso não. Ele está preocupado com almas, ele está preocupado com vidas, de levá-las ao céu. Então, querido, um crente cheio do Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Aleluia! Um crente cheio do Espírito Santo é um homem diferente do mundo. A ação do mundo não é igual a dele é diferente. Todo mundo anda em uma mão, ele anda na contramão, que alguém acha que é contramão, mas está andando na mão certa, que é o que Cristo quer que ele faça. Então, querido, você ainda dá tempo, enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, e qual é o segredo para mim ser cheio do Espírito Santo? Primeiro ponto, ame a palavra e obedeça. Ame a palavra e obedeça. O Senhor disse para Josué, dela quem? A palavra. Não se aparte da tua boca. Olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Nela medita de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória ao nome de Jesus. Então é pela palavra. O Senhor disse para João, come o livro, João. Come o livro, João. Glória a Deus. Isso diz respeito à palavra. O Senhor disse para Ezequiel, come o rolo de livro que eu te dou. Ezequiel começou a comer e ele disse, Senhor, é doce como mel, mas quando chegou nas minhas entranhas, era amargo como o fel. A palavra de Deus é a palavra. Ame a palavra e obedeça a palavra. Ame em primeiro lugar e obedeça a palavra. Glória ao nome de Jesus, porque Oséias disse, o meu povo sofre por falta de entendimento, e o entendimento vem por meio de quê? Por meio da palavra. Aleluia. Então a palavra torna um crente cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que te faz ser um crente cheio do Espírito Santo: seja um crente de oração. Seja um crente de oração. Ore. Busque a Deus. Busque a Deus em oração. Não tenha preguiça de orar. Se aproxime de Deus por meio da oração. Disse um certo homem, ore até aprender a orar. Glória ao nome de Jesus. Ore até aprender a orar. Ah, meu querido, crente que ora, recebe visão do céu. Crente que ora, ele desvenda mistérios. Crente que ora, tem afinidade com o Pai.
Crente que ora tem intimidade com Jesus, com Deus. Crente que ora ouve o que ninguém ouve. Crente que ora vê o que ninguém vê. Crente que ora sabe do que ninguém sabe. Crente que ora é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 12. Ele disse: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. A oração. O mesmo Jeremias, capítulo 33 e o verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei por coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, Efésios capítulo 3 e o verso 14. Está escrito: por esta causa eu me ponho de joelho. Que causa é esta? Porque eu quero ser cheio do Espírito, eu vou orar. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu vou clamar. Ah, meu querido e amado, é necessário ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com Deus. Mateus capítulo 7, verso 7, ele diz: pedir e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate a porta se abrirá. Ore, ore, e você terá intimidade com o céu. Oração te faz ser um crente cheio do Espírito, até porque a oração é a única forma de falarmos, de se comunicarmos com Deus, porque a palavra oração significa diálogo, conversa. Glória a Jesus. O que torna um crente cheio do Espírito Santo é a humildade. Aleluia. Ser humilde. Aleluia. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Um homem humilde, ele trata todos iguais. O homem humilde é uma coisa linda. Quando você é humilde na presença de Deus, você não procura exaltação, você não procura o pódio, você não quer ser o centro das atenções. Tudo que você faz é para a glória de Deus, tudo que você faz é para o louvor de Deus. E quando você é humilde, você imita Jesus, você está sendo verdadeiramente parecido com Ele, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele disse assim: ele, quem? Jesus, tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Oh, meu querido, humilhou-se a si mesmo, fazendo o quê? Se humilhando de tal modo que morreu de morte de cruz. Mas por causa da humildade dele, da humilhação dele, a Bíblia diz que Deus disse: eu te darei um nome que estará acima de todo nome, do qual o nome que está nos céus. Olha, o nome dos céus, na terra e debaixo da terra, nenhum é igual ao teu, nenhum será igual ao teu nome. Está acima de todos os nomes, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O nome de Jesus alcançou um nome glorioso, um nome grande, porque ele se humilhou. E o homem humilde é um homem que sabe a sua posição, é um homem que tudo que faz é para a glória de Deus. Então esses três pilares eu te entrego. Você precisa entender que para ser cheio do Espírito Santo tem que entrar por esses caminhos. Glória a Jesus. Entrando por esse caminho, você será um homem, uma mulher
cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, você é íntimo de Jesus. Cheio do Espírito Santo, você se parece com Jesus. Cheio do Espírito Santo, você agrada a Deus. Cheio do Espírito Santo, você faz a diferença em qualquer lugar. Oh, querido, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu ministério, tudo quanto te pertence. Não esqueça, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. E quem é cheio do Espírito é diferenciado. Glória a Jesus. Que Deus abençoe sua vida para sempre. E a paz do Senhor. E até a próxima. Não esqueça, seja cheio do Espírito Santo. É possível sim um homem falho, fraco, imperfeito ser cheio do Espírito Santo. Até porque Deus está à procura de homens e de mulheres que queiram ser cheios do Espírito Santo. Deus abençoe sempre em nome de Jesus.